Muito bom dia, que a graça e a paz de Cristo reinem nos nossos corações. Nesta manhã, estamos aqui para, novamente, compartilhar da palavra de Deus, compartilhar daquilo que Deus tem colocado nas nossas mentes, no nosso coração. Estamos hoje a 31 de maio de 2020, já aí no último dia do mês, já entrando praticamente no mês de junho, o sexto mês do ano, o meio do ano, como nós costumamos dizer. Desde março, estamos cerceados, digamos assim, até certo ponto, por essa pandemia, e a partir de segunda-feira, haverá um pequeno, digamos assim, uma pequena flexibilização, mas até então temos tido, de fato, que ficar nas nossas casas, e a orientação que damos é que continuemos nas nossas casas, né? A gente consegue enxergar o cenário político do nosso país e a gente sabe que ainda não é o tempo de descansar, se desproteger e achar que está tudo normal. Não é assim. Realmente, muitas pessoas estão sendo contaminadas de longe e de perto de nós, na nossa família, né? Nas nossas famílias. Então, devemos ter realmente aí aquele cuidado, usando a máscara, limpando as mãos e saindo de casa se realmente for necessário ou se for necessário, realmente. Se o seu campo de trabalho abriu, então você volta. Caso contrário, você fica na sua casa, aguardando no Senhor o tempo de retornar. Eu gostaria de orar, vamos colocar nossas vidas diante de Deus, orar por essa situação toda, né? Pelas vidas que já foram acometidas, que estão lutando agora, né, contra a Covid, né? Mais recentemente, ali a irmã Ana Cláudia, esposa do pastor Clóvis, que trabalha na nossa congregação Esperança, congregação que está aí na expectativa para ser organizada em igreja, né? Entendemos que no semestre que vem isso vai acontecer, com a graça de Deus. Então, a irmã Ana Cláudia foi, digamos assim, na nossa convivência, a última pessoa que contraiu a Covid. Vamos orar por ela também, para que Deus dê força, ela resista essa enfermidade. Vamos continuar orando pela família da irmã Fátima, pelo Kleber, pela Sara, por toda a sua família que sente saudades agora do nosso querido irmão Fernando. Vamos orar também pelo Daniel. O Daniel nos deu um susto de ontem, né, para hoje, e isso antes de ontem, né, na verdade, para ontem, e ele está ali no hospital. Daniel quebrou o braço, teve que fazer cirurgia. Daniel, filho do Abimael, teve que fazer a cirurgia rapidamente, e então nós vamos colocar também a vida dele. Ele está bem, graças a Deus, e vai melhorar, vai se recuperar, sair dessa aí, para ter ainda muitas aventuras na vida, o pequeno Daniel. Vamos orar diante de Deus? Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que nos dê, de fato, a humildade para te reconhecer como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso pastor supremo. Pastor que tem cuidado de nós, e nós reiteramos o nosso pedido de que cuides de nós, ó Deus querido, no meio dessa pandemia, tantas pessoas afetadas de diversas formas, afetadas
fisicamente, afetadas financeiramente, afetadas emocionalmente também. Nós pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor passe o seu bálsamo na alma, ó Deus, no corpo dessas pessoas e também ajude na manutenção, porque Tu és o Deus provedor das famílias, Pai. Tem misericórdia, Deus, daquelas pessoas que estão hoje acometidas da Covid, ainda em recuperação, que já tiveram ou que estão tendo. Que o Senhor Deus restabeleça, que o Senhor Deus fortaleça o seu corpo físico, Pai. Sejam aquelas pessoas que têm estado ansiosas, que têm estado preocupadas demais, que o Senhor lhes dê a paz, lhes dê o alívio nesse tempo também difícil, Senhor. E oramos, Senhor, por aquelas famílias enlutadas, há tantas nesse país, mais de 27 mil hoje, famílias enlutadas. E nós pedimos, Pai, que o Senhor, com a sua graça, conforte o coração dessas famílias, em especial da nossa irmã Fátima, que perdeu o seu companheiro de caminhada, de jornada de tantos anos. Que o Senhor conforte o coração do Kleber, da Sara, de todos os filhos da irmã Fátima, todos os netos, netas, que sejam pelo Senhor guardados, guiados. É o que nós pedimos, Pai, ser conosco, continua conosco como igreja, que a nossa unidade prevaleça, que a nossa unidade permaneça, continuemos nos ajudando, especialmente aqueles que necessitam, sintam-se ajudados nessa hora, Pai. Te entregamos tudo isso, pedimos pela palavra de hoje também, que vamos iniciar agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos hoje a continuidade daquele texto, daquela palavra que demos com base em Colossenses 14, de 7 a 18. Hoje eu quero trazer um recorte dentro desse texto maior, que é nos versículos de 10 a 13. Eu quero ler esses versículos de 10 a 13 porque eles nos trazem também lições preciosas do que podemos aprender com aqueles que caminham conosco na obra missionária, os parceiros de caminhada da vida cristã. O verso 10 diz: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. E para mim tem sido consolação, as palavras de Paulo. Verso 12: Saúda-vos Epáfras, que é um dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Verso 13: Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Então, é aí o finalzinho da carta aos Colossenses. Desde o ano passado nós temos falado sobre isso. São as considerações finais. E aí, permanecendo nesse texto, vimos, na verdade, no domingo passado, que havia um relacionamento de amor, de afetividade, de reconhecimento das virtudes. E hoje eu quero destacar algumas lições, além das que foram destacadas no domingo, especialmente nesse texto que acabei de ler. E para isso, eu escolhi algumas personagens ministeriais, alguns personagens cooperadoras do ministério do apóstolo Paulo. O primeiro, vou começar por Epáfras, que foi citado depois, mas eu vou trazer Epáfras como o primeiro personagem e o que podemos aprender com Epáfras. Epáfras é apresentado no texto
de Colossenses, por exemplo, Colossenses 1, verso 7, mostra que Epáfras foi um dos fundadores da igreja em Colossos. Então, ele recebe a mesma designação de escravo de Cristo, ou servo de Cristo, e com que Paulo frequentemente se denomina também no serviço do Senhor. E eu afirmo aqui, meus irmãos, que essa é uma das marcas dos verdadeiros seguidores de Cristo. Ser servo da cruz, ser servo do Senhor Jesus Cristo na prática. Foi o que aconteceu. De pelo menos 3 formas, nós vemos isso na vida de Epáfras, que ele servia de fato. Ele era servo mesmo, não só de palavras. Primeiro, Epáfras serviu na plantação de igrejas. A igreja de Colossos, e é destinatária dessa carta, foi plantada por Epáfras. E Paulo coloca isso lá no comecinho da carta. Segundo, Epáfras servia no auxílio de Paulo na prisão. É o que está acontecendo aqui. Paulo está dizendo, olha, Epáfras é meu companheiro aqui, é servo de Cristo, eu tenho visto a atitude dele. Paulo está dando um testemunho. Então, ele auxilia, ele serve. Provavelmente, aquela equipe que estava com Paulo era a equipe que levava os mantimentos, fazia as compras, porque Paulo não podia sair de casa. Curioso isso, né? Hoje, muitos também não podem sair de casa por serem grupo de risco, e alguns servem, alguns vão e fazem as compras. Olha como a Bíblia se aplica a tantos contextos, como a palavra de Deus é aplicável. Paulo também não podia sair de casa, mas um grupo de pessoas, amigos, servos, de fato, o ajudavam. Terceiro, Epáfras servia por meio da intercessão em favor dos seus irmãos. Epáfras orava constantemente em favor daquela igreja de Colossos. Meus irmãos, é bastante fácil dizer, afirmar com os lábios, eu sou servo de Cristo, eu sirvo a Cristo, eu sou servo de Deus. É fácil dizer isso, mas a prática é quem vai definir mesmo quem é quem. É a prática que vai mostrar os verdadeiros, valentes, valorosos servos de Cristo Jesus. E então temos uma característica no meio dessas que eu preciso chamar a atenção sobre Epáfras, a natureza de Epáfras, que é o seu altruísmo, né? Demonstrado no interesse pelos irmãos de Colossos. E Paulo dá testemunho. Diz então que ele tem zelo pela maturidade daqueles irmãos. Ele ora para que aqueles irmãos sejam maduros. É por isso que ele se coloca então diante de Deus constantemente. Ele quer que os irmãos amadureçam. Ele está distante. E ele então se coloca diante de Deus como um intercessor. E isso é belo. Por estar interessado naqueles convertidos, que os convertidos cresçam na fé, cresçam na vontade de Deus, ele se torna alguém que vai à brecha da intercessão e ali fica. Se torna então um homem de oração em favor dos outros. Ele não fica, meus irmãos, acomodado com o que já aconteceu lá em Colossos. Ele trabalhou, a igreja foi plantada, a semente germinou. Ele poderia dizer, tudo bem, já cumpri o meu trabalho. Não, ele continua como intercessor. Ele acha que aqueles irmãos, ele acredita que aqueles irmãos podem sim crescer mais, podem amadurecer, podem desenvolver-se na fé. E ele é alguém que está voltado para esse objetivo.
E um homem, então, altruísta, um homem íntegro, preocupado com aquelas comunidades. Não era preocupado apenas consigo. E sabe o que é curioso aqui? É que não é Epáfras que está se gabando disso. Não é Epáfras que está se autoelogiando. Aliás, muito cuidado com os autoelogios. Muito cuidado quando você já acha que você tem que lançar confetes sobre você mesmo. Na verdade, o que está acontecendo aqui não é que Epáfras está dizendo eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou um servo assim, sou um servo aquilo. Quem está dizendo isso é Paulo, o apóstolo. É o apóstolo que vê em Epáfras esse comportamento, esse caráter cristão de alguém que serve na prática e de alguém que está na brecha da intercessão pelos outros. Ah, meus irmãos, como isso é precioso. Como isso é precioso, é uma lição de Paulo. Paulo está dizendo, eu tenho aprendido isso com esses meus companheiros que estão aqui servindo ao meu lado, servindo comigo. Epáfras, então, é um daqueles heróis que tem poucas páginas, poucas linhas, melhor dizendo, que o descrevem. Mas essas poucas linhas o tornam admirável, o tornam uma vida inspiradora para nós. Ah, sim, se você quer se inspirar em alguém, eis aí um homem digno, Epáfras. Se inspire em Epáfras. Mas tem um outro nome que também nos ensina bastante aqui, e eu quero trazer esse outro nome, que podemos aprender com Marcos. Marcos é citado aqui por Paulo também. E Marcos, o primo de Barnabé, está aqui. Quem é esse Marcos? Além de saber que é primo de Barnabé. Esse Marcos é João Marcos. Ele é oriundo de Jerusalém, né? Chamado de João. A sua mãe, Maria, tinha uma casa em Jerusalém que ela disponibilizava para reuniões da igreja, conforme Atos 12, 12. Então, ele foi apresentado a Paulo, por seu primo Barnabé. E ele foi levado por Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, conforme Atos 13 e versículo 5. Provavelmente era ainda bem jovem naquele tempo. Nessa viagem, porém, João Marcos foi o pivô de uma situação difícil. Ele desistiu da viagem e ele retornou por conta própria para Jerusalém. Talvez por causa das dificuldades da viagem, dos perigos da missão. E aí isso terminou atingindo, digamos assim, o relacionamento dele com Paulo, de modo que na outra viagem, Paulo não quis mais levá-lo consigo. E houve, então, uma crise gravíssima entre Barnabé e Paulo, que causou a ruptura. Paulo foi para um lado e Barnabé foi com João Marcos para o outro lado. Então, João Marcos foi o pivô daquela crise. Paulo e João Marcos ficam separados, não sabemos por quanto tempo. Mas agora, esse texto aqui, em Colossenses, aos Colossenses, mostra, por meio dessa saudação final, que aconteceu algo maravilhoso. Aconteceu uma reconciliação entre João Marcos e Paulo. E Paulo considera João Marcos. João Marcos é novamente alvo de apreço, do apreço de Paulo. E não só aqui, também em 2 Timóteo, Paulo fala sobre João Marcos como sendo alguém precioso ao seu ministério. E a inclusão de João Marcos nessa história também nos traz várias lições preciosas. Vamos aqui a pelo menos 2 ou 3 lições que envolvem João Marcos, Paulo e o próprio Barnabé. Primeiro, mesmo em missão, mesmo estando em missão ou em missões, nós somos seres humanos. É uma lição tão óbvia,
Mas às vezes nós precisamos nos lembrar do óbvio, meus irmãos, para seguirmos bem na caminhada cristã. E como somos humanos, não podemos deixar de ser, e Deus não quer que deixemos de ser, nós somos passíveis de cometer vários erros, mesmo estando em missões. Naquele trio formado por Barnabé, o mais experiente, Paulo, um homem apaixonado por missões, e o inexperiente Marcos, não havia ninguém perfeito. Barnabé não era perfeito, tampouco Paulo, assim como também o jovem João Marcos. Então, nós devemos, à luz dessa história, nós devemos andar em humildade, nós devemos olhar para nós mesmos, não como os intocáveis, não como os que não erram jamais, como os perfeitos. Não, muito ao contrário disso. Nós devemos andar em humildade, olhar para nós, sabendo que nós cometemos erros, mesmo estando na obra missionária. Quem foi que disse que pastor não erra? Quem foi que disse que missionário não erra? Quem foi que disse que crente não erra? Está escrito onde isso? Não é nesta Bíblia que eu estou lendo para vocês. Esta Bíblia narra que homens erram. Esta Bíblia narra que homens são falhos, homens e mulheres. Que lição formidável! Então, isso faz com que nós olhemos para os nossos amigos e companheiros de caminhada como pessoas simples e não como homens. Não devemos, meus irmãos, projetar nada de perfeição em nós mesmos e nem em ninguém. E aqui eu quero fazer um breve recorte, digamos assim, acerca dos pastores. Eu sou pastor há mais de 20 anos e antes de ser pastor, eu estava na igreja, como minha família e meus amigos mais próximos lá da cidade em que morei, naquele tempo, Teresina, sabem. E desde lá eu tenho percebido, e a literatura mostra isso abundantemente, que nós temos uma inclinação natural para projetar nos pastores algo que eles não são. Projetar nos pastores uma santidade que eles não têm, uma perfeição que eles não têm, um conhecimento que eles não têm. Sabe o que acontece? Muitos pastores gostam dessa áurea, desse brilho a mais que lhes são conferidos. E esse brilho, essa áurea que são conferidos aos pastores, elas são humanas, na verdade. É alguma coisa das carências humanas que se projetam para outros seres humanos que são nada mais, nada menos do que seres humanos. Meus irmãos, nós todos somos falhos. E a graça de Deus nos equiparou a todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todos nós precisamos orar e buscar a face do Senhor todos os dias para permanecer em pé na presença de Deus. Então, não projete, nem para você mesmo, nem para ninguém. Não aceite, se você é um líder da igreja, não aceite que alguém ache que você é especial. Não aceite que alguém ache que você é melhor, que você está mais próximo de Deus, que você está mais próximo de... Não! Coloque-se, na verdade, como você é, um ser humano, assim como eu sou um ser humano. E o que nos eleva é exatamente a consciência de que nós temos de andar todos os dias na dependência de Deus. A outra lição que aprendemos dessa história é que para vivermos em comunidade de Deus, comunidade da fé, comunidade de missões, nós precisamos dar uma segunda chance e aproveitar a segunda chance quando ela for dada. Marcos, como eu disse, foi considerado um problema. João Marcos deve ter se sentido mal depois que ele retornou e ele tentou ir com Barnabé e Paulo disse, não, você não vai, eu vou só, mas não vou com você. É óbvio que João Marcos deve ter se sentido mal, ele deve ter se sentido magoado, né? Paulo, igualmente, se Paulo não tivesse sentido
sentido nada contra João Marcos, ele teria deixado ir. Então, quando João Marcos desistiu, Paulo achou ruim. Meus irmãos, sentimentos humanos, pessoas normais. E aí, sabe o que aconteceu agora? O tempo passou e nós encontramos João Marcos naquela equipe dos servidores, dos auxiliadores do apóstolo Paulo, que leva a carta, que leva a comida, que leva o mantimento, que leva a roupa, que está ali com ele. João Marcos é útil ao ministério de Paulo e para servir a quem nos recusou, é preciso ter perdão. Um dia Paulo recusou aquele jovem, e aquele jovem hoje está servindo aquele apóstolo. Olha que coisa bela. Isso é o perdão na prática, vivido na igreja do Senhor. Paulo também perdoou, porque Paulo um dia disse, você não vai caminhar comigo, você não vai caminhar no meu ministério, você abandonou uma vez, mas agora eu não te quero mais. Mas aí aquele velho apóstolo que diz que está, em alguns textos ele diz que está crescendo, que ele ainda não alcançou, mas prossegue para o alvo, ou seja, ele não é um homem pronto e acabado, ele é um homem que está sendo aperfeiçoado pela graça. Um dia Paulo reconhece que também pegou pesado com aquele jovem. Um dia Paulo reconhece que não era definitivo, que não podia ser definitivo aquilo. Um dia Paulo reconhece que há lugar para aquelas pessoas que um dia o decepcionaram, há lugar no ministério junto com ele. E isso é formidável. Paulo aceita João Marcos no seu coração. Então aprendemos que na convivência, no trabalho do Senhor, nós precisamos perdoar. Nós precisamos liberar o perdão para quem falhou, de repente caiu, de repente é um obreiro que caiu, mas ele quer se erguer, de repente é alguém que, enfim, deu para trás, alguém que decepcionou, mas o tempo não ficou cristalizado ali. Esse é um dos nossos problemas enquanto seres humanos. Nós cristalizamos, nós tiramos uma fotografia da pessoa quando ela errou e acabou, nunca mais ela terá chance. Mas no Evangelho não é assim. O Evangelho, como temos lido aqui, estamos lendo hoje, é o Evangelho da reconciliação, dos laços reemendados, dos laços refeitos. E isso aconteceu quando o Paulo estava em confinamento, sem poder sair de casa. E Barnabé, João Marcos, então o serve. Mas eu falei Barnabé porque já quero adiantar a última porção dessa nossa fala de hoje. Eu quero dar um destaque especial a esse herói da fé, Barnabé. Barnabé é um homem discreto, Barnabé não é um homem dos holofotes, mas Barnabé cumpre aqui um papel formidável na igreja, no Evangelho. O João Marcos, quando foi recusado por Paulo, viajou com Barnabé. E aí, Barnabé cuida de João Marcos. E Barnabé prepara João Marcos, não para odiar a Paulo. João Marcos, depois de passar um tempo com Barnabé, não tem ódio de Paulo. Barnabé, ao contrário, prepara João Marcos para perdoar o apóstolo, para compreender o apóstolo e para ser um assessor, um auxiliar do apóstolo. O que fazemos? Essa é a pergunta que eu quero lhe fazer e me fazer hoje de manhã. O que fazemos quando alguém magoado, ferido, machucado, chega até nós e caminha conosco? Nós inflamamos aquela mágoa, nós dizemos, é isso mesmo, nós simplesmente justificamos que aquela pessoa deve estar magoada daquele jeito. O que nós fazemos quando as pessoas chegam doentes, adoecidas pela raiva perto de nós? Qual é a nossa atitude? Como reagimos a isso? Barnabé nos dá um exemplo formidável. Depois de ficar um tempo com Barnabé, João Marcos não era mais amargo. João Marcos não era mais de voltar atrás. João Marcos teve seu caráter lapidado, preparado
para servir, para perdoar. Meus irmãos, que lição formidável essa. Um homem de Deus, na vida de alguém ferido, vai ajudar essa pessoa a curar suas feridas. É um bálsamo, ajuda a passar o bálsamo. Aquele homem estava sarado. Depois de algum tempo, ele estava pronto para servir. Como tem ficado as pessoas depois de andar com você? Mais feridas, mais magoadas? Ou elas têm tido a oportunidade de crescer na fé, de aprender com você? O que você tem feito? E você que de repente está ferido, você que de repente foi magoado, tem se aproximado de pessoas que vão poder curar você, vão poder ajudar na cura, melhor dizendo, na sua cura, ou você tem procurado pessoas apenas que vão fortalecer a sua mágoa, o seu rancor? Se aproxime de quem pode passar a bálsamo nas suas feridas, e não de quem vai fazer de uma ferida um câncer incurável. Ah, meus irmãos, não sejamos irreconciliáveis. Não sejamos como aqueles que dizem: eu não quero mais falar com fulano, para mim ele morreu, para mim ela morreu, nunca mais eu vou ver, nunca mais. Não sejamos irreconciliáveis, porque nós somos seres humanos. E seres humanos, como Epáfras, podem ter uma narrativa sem crises, aí, sem problemas. Podem ter, não tem problema aqui na narrativa de Epáfras. Mas seres humanos, e é o mais comum, é serem como João Marcos, é serem como Paulo, é serem como Barnabé, que tem sim que rever os seus atos, suas atitudes. O tempo passa e nós vamos dizendo: eu errei aqui, eu errei ali, e isso não é demérito. Epáfras foi um servo altruísta, mas homens como Paulo, Barnabé e João Marcos pensaram em si em algum momento da história. Somos todos seres humanos. Precisamos amar, precisamos perdoar, para que continuemos a nossa caminhada de serviço ao Senhor conjuntamente. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos ajude a caminhar em perdão, em amor, em oração uns pelos outros, como fez Epáfras, e aceitando as segundas chances, como fez João Marcos, e dando segundas chances, como fez Paulo, e tratando das pessoas como fez Barnabé. Que Deus nos abençoe. Deus seja contigo, meu irmão, minha irmã. Amém.